o Oriente Médio volta a ocupar o centro das atenções internacionais. Declarações duras, ameaças públicas e movimentações militares reacendem o temor de um confronto direto entre Estados Unidos e Irã. Mas até que ponto um ataque americano é realmente possível? Quais são os interesses estratégicos envolvidos? E quais seriam as consequências caso essa linha seja cruzada? Neste vídeo, analisamos o cenário atual de forma técnica, estratégica e imparcial. Contexto geral do conflito. Desde a Revolução Islâmica de 1979, os dois países ocupam posições opostas no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Ao longo dos anos, esse confronto se manifestou por meio de pressões diplomáticas, ações de dissuasão militar e conflitos indiretos envolvendo aliados regionais. O que se observa hoje é mais um capítulo dessa rivalidade histórica, agora em um ambiente internacional ainda mais instável. Nos últimos meses, o tom entre Washington e Teherã voltou a se elevar. Autoridades americanas passaram a afirmar que todas as opções estão sobre a mesa diante de ações consideradas provocativas por parte do Irã. Ao mesmo tempo, o Irã enfrenta dificuldades internas, como sanções econômicas prolongadas, pressão social e isolamento internacional. Esse contexto aumenta a sensibilidade do regime iraniano a qualquer sinal de fraqueza externa. A combinação desses fatores cria um ambiente de alto risco, onde erros de cálculo podem gerar consequências significativas. As ameaças dos Estados Unidos. O discurso oficial dos Estados Unidos tem se concentrado em 3 pontos principais. O primeiro é a preocupação com o programa nuclear iraniano. O segundo é a influência militar e política do Irã em países vizinhos. E o terceiro é a segurança de aliados americanos na região. Quando Washington afirma que mantém opções militares disponíveis, isso não significa necessariamente uma decisão imediata de ataque. Na prática, trata-se de uma estratégia de dissuasão, que busca pressionar o adversário sem recorrer ao confronto direto. Apesar da retórica dura, um ataque direto ao Irã envolve riscos elevados. Diferente de conflitos anteriores, o Irã possui uma estrutura militar capaz de causar danos relevantes a forças e interesses americanos. Além disso, um ataque poderia desencadear uma escalada regional difícil de conter. Bases militares, rotas comerciais e aliados dos Estados Unidos poderiam se tornar alvos de retaliação. Por esse motivo, Washington tem preferido manter a pressão política, econômica e militar sem cruzar o limiar do conflito aberto. A situação interna do Irã. Do lado iraniano, o momento também é complexo. A economia sofre os efeitos de sanções prolongadas. A população enfrenta dificuldades e o governo lida com tensões internas. Externamente, o regime utiliza a pressão americana como argumento para reforçar o discurso de resistência nacional. Internamente, essa narrativa busca justificar medidas de segurança mais rígidas e manter a coesão política. Para Teherã, demonstrar firmeza diante dos Estados Unidos é visto como essencial para a sobrevivência do regime. As possíveis respostas do Irã. Caso seja atacado, o Irã dificilmente responderia apenas por meios convencionais. A estratégia iraniana prioriza a guerra assimétrica e o uso de múltiplas frentes de pressão. Entre as possíveis respostas estão ataques com mísseis, uso de drones, operações cibernéticas e ações indiretas por meio de aliados regionais. Essas respostas não exigem confronto direto imediato, mas aumentam o custo do conflito para os Estados Unidos. Outro ponto sensível é o Estreito de Hormuz, uma rota estratégica para o comércio global de energia. Qualquer instabilidade nessa região teria impacto direto na economia mundial. Consequências regionais e globais. Um ataque dos Estados Unidos ao Irã não seria um evento isolado. As consequências se espalhariam rapidamente pelo Oriente Médio e além. Haveria risco de escalada envolvendo múltiplos países e atores não estatais. Os mercados financeiros reagiriam com volatilidade, especialmente no setor de energia. O preço do petróleo poderia subir de forma significativa. Potências como Rússia e China observam esse cenário com atenção, defendendo soluções diplomáticas, mas também avaliando seus próprios interesses estratégicos. Um confronto entre Estados Unidos e Irã se mantém em um equilíbrio instável. A ameaça de um ataque existe, mas não é inevitável. Ambos os lados sabem que um conflito aberto traria custos elevados e resultados imprevisíveis. Por isso, o que se observa até agora
É um jogo de pressão, dissuasão e cálculo estratégico. A grande incógnita é até quando esse equilíbrio poderá ser sustentado. Mais do que uma guerra iminente, o cenário atual revela os limites da força e da diplomacia no sistema internacional. Estados Unidos e Irã seguem testando esses limites, conscientes de que cruzar a linha pode desencadear um conflito de grandes proporções. A pergunta que permanece é simples, mas fundamental. Esse equilíbrio será mantido ou estamos apenas adiando uma crise maior? Se este conteúdo foi útil, deixe seu like, comente sua análise sobre o tema e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre defesa, geopolítica e estratégia militar.